Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre polígonos, em especial sobre o losango e o trapézio. Bom, primeiramente vamos falar um pouco sobre o losango. O losango, pessoal, é um paralelogramo cujas medidas dos lados são iguais e as diagonais são perpendiculares entre si. Então, como eu marquei aqui no desenho, né, o AB, o BC, o CD e o DA são iguais e, além disso, as diagonais elas são perpendiculares entre si. Então, ó, diagonal DB é perpendicular à minha diagonal AC, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Ainda sobre os losangos, tem algumas observações importantes a serem feitas, né? A primeira delas é que os ângulos opostos eles são congruentes. Então, aqui nesse caso, ó, o ângulo A, o ângulo C são congruentes e o ângulo B e o ângulo D eles são congruentes, são iguais. Outra informação interessante é que as bissetrizes dos ângulos são as próprias diagonais. Então, ó, eu pegando a diagonal, ela divide o ângulo A e o ângulo C em duas partes iguais. Então, essa partezinha é igual a essa é igual a essa. E a mesma coisa acontece pegando a diagonal DB. Ele vai dividir em partes iguais. E também a soma dos ângulos internos aí do losango é igual a 360 graus. Sobre o trapézio, pessoal, ele é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Esses lados que são paralelos nós chamamos de base. Então, neste caso aqui da figura, ó, os lados paralelos é o lado AD, ele é paralelo ao lado BC. Portanto, aqui nós temos as bases. Que aí depois a gente acaba chamando de base maior, né? A maior, né? E depois a gente vai chamar de base menor. Os trapézios também eles têm uma classificação, pessoal. Bom, basicamente a classificação dos trapézios são as três aqui que eu destaquei, que é o trapézio isósceles, que são aqueles que possuem lados não paralelos congruentes, que ó, nesse caso aqui ó, os lados não paralelos eles são iguais, têm a mesma medida. E sobre esse trapézio, né, em especial, a gente tem algumas propriedades, que é a seguinte, que os ângulos da base são congruentes. Então, neste caso aqui de um trapézio isósceles, este ângulo é igual a este é igual a este. Vamos mudar a cor para ficar melhor para a gente observar, conforme eu marquei as cores aí. E também as diagonais aqui, elas têm o mesmo tamanho. Aí nós temos também o trapézio escaleno. O trapézio escaleno é aqueles que não são trapézios isósceles. Ou seja, que os lados não paralelos não são iguais. E os trapézios retângulos são aqueles que possuem um dos lados marca um ângulo de 90 graus em relação à base, que é esse nosso caso do meio aqui. Tá? E só para formalizar, esse daqui é diferente desse, um trapézio escaleno. E aí é importante a gente falar um pouco agora, né? A gente vai priorizar um pouco na aula sobre as áreas, né? Bom, as duas áreas são bem tranquilas a gente conseguir gravar, né? A área do losango, pessoal, ela é a seguinte, ó. Eu tenho a minha diagonal maior, certo? Que eu vou chamar de Dzão aqui. E eu tenho a minha diagonal menor aqui, que a gente acaba chamando ela de Dzinho. Dzão e Dzinho.
E a minha área é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. No meu trapézio, lembra que eu falei que a gente tem a base maior e a base menor? Então a gente vai seguir a mesma ideia, ó. Base menor a gente chama de Bzinho, base maior a gente chama de Bzão. E a gente tem também, que é importante aqui, a gente saber a nossa altura. Que é a nossa altura H que a gente chama, né? E aí a gente vai ter a nossa área sendo base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. E agora a gente vai fazer alguns exemplos da aplicação aí das fórmulas da área. Só levantando, pessoal, que a gente vai usar outras coisas além só da fórmula da área, tá? A gente vai usar um pouco de trigonometria, seno, cosseno, Pitágoras. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. E o nosso primeiro exemplo, ele fala o seguinte: as bases de um trapézio medem respectivamente 10 centímetros e 2,8 centímetros. Se a medida de cada um dos outros dois lados é 6 centímetros, qual é a área deste trapézio? Bom, pessoal, a gente vai inicialmente desenhar esse trapézio então, né? Então aqui é a base menor, né? Tem a minha base maior. Aí eu tenho os dois outros lados não paralelos. Que neste caso ele já deixou alguns dados, né? Então a gente sabe que aqui mede 6, aqui mede 6, esse pedacinho mede 2,8 e aqui tudo mede 10. Isso tudo está em centímetros, né, pessoal? Então aqui a nossa questão é achar a nossa altura H aí que a gente precisa descobrir qual é o valor dela. Vou marcar aqui. Pode ser calculada por aqui ou por aqui. Bom, pessoal, a gente tem que esse trapézio aqui ele é um trapézio específico, ele é o nosso trapézio isósceles, né? Que é quando os lados não paralelos são congruentes. E a gente tem por propriedade que esse ângulo é igual a esse, né? Como a gente está traçando as diagonais, as perpendiculares aqui são 90 graus. E aí, pelo nosso caso, ângulo, a gente vai ter que esses dois triângulozinhos aqui nas laterais, esse daqui e esse daqui, eles são iguais. Então, olha que legal que eu posso fazer agora. Eu preciso achar esse valorzinho aqui, ó, que eu vou marcar aqui no canto. Se eu achar esse pedacinho aqui, que eu vou chamar ele de x, eu consigo aplicar Pitágoras e achar o meu valor do meu h, da minha altura que eu preciso saber. Porque eu já vou ter um 6, eu achando o valor de x, eu acho o valor de h. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou achar agora o meu valor do x. X é igual a quanto? Bom, o que a gente sabe aqui, ó? O x, ó, ele é igual. Vou marcar uns pontos aqui para a gente ficar mais fácil localizar. A, B, C e D. Ó, o x ele é igual ao meu AB, que é o pedação inteiro aqui, menos o DC, beleza? E ó, se eu tirar, eu fiquei com esses dois extremos aqui, ó, com esse x e com esse outro x. Então, como eles são iguais, é só eu tirar a medida e dividir por 2. Ou, se vocês preferirem, eu tenho o quê? Que 2x, fica às vezes melhor para entender, ó.
x aqui, ó. Então, ó, 2x é igual a 10 menos o 2,8. Então, daqui eu vou tirar que o meu x é o meu AB menos o meu DC sobre 2. E agora é só substituir os valores, né, pessoal? X é igual a 10 menos 2,8 por 2. Isso daqui vai me dar 7,2 por 2, que é igual a 3,6 centímetros. E agora tá tranquilo, né? Eu sei que a minha área é base maior mais base menor vezes a altura, que eu ainda não achei. Opa, achei o x, só falta achar a minha altura, olha lá. Ainda não finalizamos, vamos achar a nossa altura. Mas vamos deixar aqui. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos achar a nossa altura H. Por Pitágoras, eu tenho o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. Então, eu vou ter que o meu h ao quadrado, ele é igual a 23,04. Então, daqui eu vou tirar que o meu h é 4,8, extraindo a raiz. Beleza, pessoal? Eu não fiz todas as contas, porque é uma parte mais algébrica, tá? E a gente vai voltar aqui e substituir. Agora sim, ó. Fica 10 mais 2,8 vezes 4,8. Tudo isso dividido por 2. Isso daqui, quando eu fizer essa multiplicação, na parte de cima vai dar 12,8 vezes 4,8 dividido por 2, que isso daqui vai dar 30,72 centímetros quadrados, que é a minha área aí, que ele havia pedido para eu calcular. Então, só retomando aqui, pessoal, a gente teve que achar o valor de x, para depois, então, a gente poder aplicar Pitágoras e achar a nossa altura. O nosso segundo exemplo, ele fala o seguinte: determine a área de um losango cujo lado mede 10 centímetros e os ângulos internos, e um dos ângulos internos mede 60. Vamos desenhar o losango, eu já volto com ele desenhado aqui. Então, desenhei aqui, vou escolher esse ângulo medindo 60. Esse também vai medir 60, né? Porque eles são congruentes lá nas propriedades que a gente viu. E vamos marcar aqui umas letras aí para dar nome. Vamos marcar E, F, G e H. Vamos traçar também as nossas diagonais, tanto a maior como a menor. Fazer ela bem pontilhada. Prontinho. E ainda a gente vai marcar o ponto M como ponto de encontro aqui, tá? Isso é importante aí. E a gente sabe também aqui que os lados são iguais e cada lado mede 10 centímetros. Pronto, passei todas as informações aqui. Agora, pessoal, a gente vai dar continuidade aí. Bom, eu preciso saber as minhas diagonais, certo? Minha diagonal maior e minha diagonal menor. Então, ó, essa daqui é a minha diagonal maior. Já vou passar as medidas aqui certinho. Então, ó, aqui eu tenho a diagonal maior. E depois eu tenho a minha diagonal menor. Estou usando esses riscos, tá, pessoal? Só para demarcar aqui melhor. Vou fazer até de outra cor.
Pronto, tem as minhas duas diagonais aí. Minha diagonal menor e a minha diagonal maior aqui. Aí agora eu vou ter que achar a distância, o tamanho de cada uma. Bom, pessoal, eu sei que o meu F e o meu H são iguais. E eles medem 120. Por que eu cheguei no 120? Pois o E mais o F mais o G mais o H dão 360. E eu já sei que o meu E e o meu G, eles medem 60. E aí, como eles dois são iguais, vai me sobrar 240, eu divido por 2, 120 graus cada um. Aí agora a minha estratégia, pessoal, é a seguinte. Eu vou analisar cada diagonal. Vamos achar a diagonal maior primeiro. Diagonal maior, que é o nosso Dzão. Se eu observar o triângulo, eu tenho essa situação aqui, ó. Vou demarcar até de outra cor aqui para ficar bem dentro da realidade, tá? Ó, vou até mudar a cor aqui para ficar rosa, para ficar mais fácil de enxergar. E aí eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo azul, lembra que a diagonal é a bissetriz? Então aqui mede 30, porque divide em duas partes iguais. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho que mede 10 centímetros. E eu quero saber. E aqui esse pedaço aqui eu sei que é D dividido por 2, porque ó, essa aqui ó, é metade. Cortei no meio. Aí agora, nessa situação que eu tenho, basta eu usar cosseno de 30 graus. O que o cosseno de 30 graus é igual? Ele é o cateto adjacente, que é o D sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 10. Meu cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 por 2. Então eu estou nessa situação aqui. Beleza? Vai ficar raiz de 3 por 2 igual a D sobre 2. Copia a primeira e inverte a segunda. Cheguei em raiz de 3 por 2 igual a D sobre 20. Multiplicando em cruz, eu vou ter 20 raiz de 3, 2D igual a 20 raiz de 3. Então, meu D é 20 raiz de 3 por 2. Então, eu cheguei que o meu D é 10 raiz de 3. Beleza? Agora, pessoal, eu vou analisar a minha diagonal menor. Vou passar o desenho para o outro lado, tá, gente? Agora, vamos analisar a minha diagonal menor. Vou usar aqui a mesma estratégia, tá, pessoal? Vou usar aquele mesmo triângulo que eu usei no anterior. Então, ó, já passei o desenho aqui, pessoal, com os valores, porque agora eu sei o meu valor aqui desse pedacinho. Se o D inteiro é 10 raiz de 3, essa partezinha é 10 raiz de 3 por 2. Só que aqui fica mais fácil eu usar a minha fórmula do seno. Por quê? O seno de 30 graus, ele é o meu cateto oposto, que é o D sobre 2, pela hipotenusa, que é 10. Não tem que mexer com raiz agora. E o seno de 30 graus é meio. Então, fica meio igual a D sobre 2 vezes 1 sobre 10. Vai ficar meio igual a D sobre 20. Aí basta eu fazer a minha multiplicação em cruz, vou ficar com 2D igual a 20. Então, meu D vale 10. Então, beleza, achei a diagonal menor e a diagonal maior. Portanto, a minha área, ela é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Isso daqui vai dar 100 raiz de 3 sobre 2. Então,
a minha área é 50 raiz de 3 centímetros quadrados. Aí nós temos a nossa área. E aí o nosso terceiro e último exemplo é o seguinte. Um terreno tem a forma de trapézio isósceles, em que a base maior mede 160 metros, a base menor mede 40 e os ângulos da base medem 60. Ele quer saber qual é a área do meu terreno. Ele mandou usar a raiz de 3, aproximadamente 1,7. Se vocês recordarem, a gente está trabalhando na mesma situação que a gente tinha aqui, um trapézio isósceles, tá? Então eu vou desenhar ele e já retomo aí. Então, pessoal, já desenhei aqui, né? Ó, desenhei a minha altura, que novamente é o que eu preciso saber. Já marquei meu ângulo de 60 e coloquei as medidas que ele já me falou. Pessoal, a gente vai usar exatamente a mesma ideia do aquele exemplo anterior. Aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de x e eu vou achar o valor de x. X é igual a quanto? Bom, vamos lá. Eu sei que 160 ele veio de 40 mais x. Então eu vou ter 2x igual a 160 menos 40. Vai ficar 2x igual a 120, x igual a 60. Aí o que acontece? A diferença desse, por exemplo, o primeiro exemplo, é que eu não vou usar teorema de Pitágoras, porque eu não tenho essa medida aqui. O que eu vou usar aqui? Ó? Agora eu sei o valor de x, que ele vale 60, certo? Eu vou usar as relações trigonométricas. Então, ó, se eu observar, eu preciso saber o meu cateto oposto e eu tenho o adjacente. A única fórmula que relaciona do seno, cosseno e tangente, que relaciona o cateto oposto e o adjacente, é a tangente. Então, eu fico tangente de 60 graus, é o meu cateto oposto, que é o H, sobre o adjacente, que é 60. E a tangente de 60, pessoal, ela vale raiz de 3. Então, eu vou ter que o H é igual a 60 raiz de 3. Beleza, agora que eu achei a minha altura, é só calcular a minha área aqui. Então, a minha área, ela é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vai ficar 160 mais 40 vezes 60 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Quando eu fizer as minhas contas, ó, fica 200 vezes 60 raiz de 3 por 2. Vai ficar 100 vezes 60 vezes raiz de 3, porque eu já simplifiquei aqui. Calculando aqui, vai dar 6.000 vezes raiz de 3. Fica S igual a 6.000 vezes 1,7. E aí eu vou ter a minha área sendo 10.200 metros quadrados. Então é isso, pessoal. Obrigado aí e bons estudos.